Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos 127. Louva a Deus por mais uma oportunidade. Que Deus continue abençoando os nossos pastores, cada obreiro que coopera, para que essa obra venha crescer. Amém? Amém? A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até a noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são como herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Amém? Pode tomar o seu assento. Irmãos, nessa noite, confesso que é uma palavra bastante difícil de ser ministrada. Mas eu creio que o Senhor Jesus já está aqui neste lugar e Ele vai derramar graça para que a gente possa continuar adorando o nome dEle. Amém? Quando a gente lê esse salmo, logo a gente encontra alguns detalhes que nos leva a entender o quão grande é o nosso Deus. Às vezes, nós queremos fazer algo sem a permissão do nosso Deus, ou até mesmo sem que a gente coloque Ele como o centro do propósito. E às vezes a gente passa despercebido e colocamos a nossa vontade sobre a vontade do Eterno em nossas vidas. Esse fato a gente pode enxergar em tudo que a gente vai fazer, principalmente no nosso dia a dia, seja uma porta de emprego, seja um relacionamento, seja algo que vamos fazer, ou até os nossos projetos. Quando a gente começa a colocar o nosso desejo acima da vontade de Deus, a gente está dizendo para Deus que a gente não precisa que Ele haja por nós. Quando a gente coloca o nosso querer sobre a vontade do Deus Todo-Poderoso, a gente está dizendo para Deus que a gente não necessita que Ele esteja conosco durante o processo, durante a caminhada. Mas quando nós esperamos o tempo que o Senhor determinou para as nossas vidas, quando a gente volta a repensar sobre a chamada, sobre a promessa que o Senhor fez em nossas vidas, a gente começa a entender que tem um tempo determinado para que tudo se cumpra na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer apressar aquilo que Deus já tem falado ao nosso respeito. Às vezes queremos acelerar as promessas que o Senhor já fez em nossa vida. Às vezes queremos acelerar o propósito que o Senhor nos entregou e aquilo que o Senhor já confiou em nossas mãos. E nessa noite eu quero falar para você que se o Senhor te fez uma promessa, que se o Senhor Ele disse que iria fazer sobre a sua vida, que se o Senhor disse que iria colocar a mão no seu projeto, espere, descanse, aguarde, porque o Todo-Poderoso Ele tanto dá estratégia para fazer, como Ele também dá recursos para que esse projeto venha a ser feito. Se a gente entender que há um tempo determinado debaixo do sol, para que a gente venha cumprir tudo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas,
a gente vai executar tudo o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, de acordo com o seu querer e com a sua vontade, buscando entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente não se apega à vontade nem o querer de Deus, se a gente não se apega ao tempo que o Senhor determinou em nossas vidas, a gente começa a apressar o processo que o Senhor já determinou com o seu tempo, porque Ele é o dono do tempo, Ele manda no tempo, é Ele quem determina o que tem que ser feito, o que deve ser feito. O pastor aqui já falou da grandeza do nosso Deus. Então nós precisamos entender que quando Deus ele faz algo em nossas vidas, há primeiro um processo para que isso venha a ser concretizado nas nossas vidas. Se a gente quer que o Senhor realize algo em nossas vidas, a gente não pode somente orar hoje e deixar de orar amanhã. A gente não pode orar hoje e já querer que o milagre aconteça amanhã. A gente não pode somente orar hoje, dobrar o joelho hoje e querer que amanhã o milagre já esteja batendo em nossa porta. Mas tem um propósito, tem um projeto, tem um processo que o céu já reservou para mim e para a sua vida. E quando a gente entende que tem um tempo para que o Senhor cumpra tudo o que Ele falou para mim e para você, a gente passa a não ser mais ansiosos para o dia de amanhã, mas a gente espera que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que começou a fazer a sua boa obra, Ele vai cumprir em nossas vidas. Aqui o salmista está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você pode ter recurso, você pode ter estratégia, mas se o Senhor não estiver nesse projeto, de nada vale. Você pode ter recurso, você pode ter dinheiro, você pode ter a melhor estratégia, o melhor marketing, mas se o Senhor não estiver no centro desse negócio, esse negócio não prospera, não vai para frente, não cresce, não vai prosperar os seus projetos, se eles não estiverem de acordo com a vontade do Senhor. O salmista no Salmos 37, versículo 5, ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando a gente entrega algo para alguém, a gente espera, a gente descansa, a gente sabe que a pessoa ela tem capacidade de fazer aquilo que a gente está entregando para ela fazer. Mas quando a gente se depara com o Todo-Poderoso, a gente quer pegar aquilo que a gente já colocou nas mãos dele e a gente quer resolver da forma que a gente pensa ou imagina ser melhor do que a vontade de Deus em nossa vida. E nessa noite o Todo-Poderoso ele está bradando no meu coração para falar para você: espere o tempo que ele já determinou para a sua vida. Se ele falou que iria fazer, espere o tempo. Ele vai te levantar, ele vai te soprar, ele vai te instruir para fazer da melhor forma aquilo que Ele já entregou na sua mão para que você venha fazer na obra dEle. Se o Senhor disse que você iria pregar, você vai pregar, mas é no tempo que Ele determinou para a sua vida. Se o Senhor disse que você iria louvar, você vai louvar, mas espere o tempo que o Senhor tem preparado para te enviar às nações. Se o Senhor disse que iria abrir uma porta, espere o tempo que o Senhor vai abrir uma porta para você. E quando Ele abrir a porta, vai ser tão grande que você vai ficar pensando: eu não sabia que era dessa forma, mas foi porque o Todo-Poderoso estendeu a mão sobre a sua casa e resolveu abençoar, resolveu prosperar, resolveu dar crescimento, resolveu fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Quando Deus entrar nessa situação que você tem apresentado a Ele, o que Deus vai fazer vai ser tão grande que vai confundir até mesmo aqueles de dentro da sua casa, e você vai começar a se perguntar: por que Deus fez dessa forma? É porque você esperou o tempo dele, aguardou a forma que ele teria para fazer. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos fala, já no versículo 2, que aqueles que querem trabalhar de noite e trocam os turnos, e nisso, irmãos, eu entendo que o Senhor Jesus está falando conosco nessa noite a respeito de pessoas que querem apressar o processo em suas vidas. Às vezes a gente se vê em uma situação em que a condição financeira não é boa. A gente pode se enxergar em um momento
em uma situação em que a condição financeira no momento não está boa. E o que a gente faz? A gente procura outros trabalhos para satisfazer aquela necessidade que a gente tem, e a gente quer suprir com outros trabalhos. E nessa noite, Deus ele vai falar com você, que pensa que para que Deus lhe abençoe, você precisa trocar os turnos do dia e trabalhar dobrado para que o Senhor te abençoe. O Deus que nós servimos, Ele não precisa, irmãos, que a gente tenha 5 empregos para que Ele venha nos abençoar. Porque aqui o salmista está dizendo que enquanto o servo do Senhor ele dorme, e o Senhor dá a ele sustento. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você repousa, o Senhor ele te sustenta. Você não entendeu? Eu vou repetir para ver se você dá um glória. Tem pessoas que trocam os turnos e querem trabalhar até demais para suprir a necessidade do momento. E nessa noite o nosso Deus está falando com alguém aqui, e Ele está dizendo que é sustento, Ele é providência, Ele é provisão, Ele traz para a sua vida abundantemente, sem você precisar estar se desgastando. O que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. O Senhor tem para abençoar aqueles que amam a Deus. A gente tem uma prova viva aqui no altar. Lembro que o pastor uma vez falou que estava fazendo extras lá no bombeiro, mas ele preferiu fazer a obra do Senhor. E quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, mesmo com dificuldades, ou mesmo quando a gente precisa de recursos, o Senhor ele nos honra. Porque o que o Senhor tem para dar a gente não se limita a extra, não se limita a emprego a mais, a adicional a mais. Quando Deus ele resolve abençoar alguém, ou quando Deus ele quer prosperar a vida de alguém, o Senhor não precisa que ninguém chegue e ajude, Ele mesmo é auxílio. Quando o Senhor ele quer abençoar alguém, Ele não precisa que ninguém chegue para ajudar ou dar algum suporte. Quando Deus ele quer abençoar alguém, Ele usa o que Ele tem já disponível lá no céu. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, e se Ele quiser abrir os céus e derramar bênçãos sem medidas e transbordantes e recalcadas sobre a igreja dEle, Ele derrama porque Ele é Deus, Ele faz porque Ele é Deus, Ele faz porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. A sua vida está no controle da mão dEle. O pastor já falou aqui nessa noite que a sua vida está cravada na palma da mão dEle. Ele tem tudo sobre o controle dEle, Ele tem tudo sobre o domínio dEle. Ele segura o mar com uma concha em suas mãos. Ele não precisa que ninguém chegue para abençoar você. Quando Deus ele quer fazer você próspero sobre essa terra, Ele mesmo abre os céus e derrama sobre você uma bênção sem medida, para que você entenda que o Senhor Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele abençoa ricamente, Ele dá ricamente, Ele transborda, Ele dá, Ele faz abundante nessa terra, porque o ouro é dEle, a prata é dEle. Lá no céu tem rua de ouro, lá no céu tem joias preciosas na parede. E se lá no céu tem joias preciosas na parede, aqui na terra o Senhor faz questão de te abençoar, de te honrar, de te enriquecer sobre essa terra. O pouco que o Senhor está te dando, Ele está dizendo nesta noite: eu vou fazer com que seja muito sobre a sua vida. O pouco que está em suas mãos, eu vou fazer com que transborde na sua vida. Vai, a serve, ai. Aí andou que vai, a serve. Meu Deus. Às vezes alguém pensa que prosperidade é ter muito. Se engana quem pensa dessa forma, porque muitos têm e não sabem administrar. E quando a gente não consegue administrar o muito que tem, se torna pouco.
Mas quando a gente tem pouco e a gente sabe administrar, se torna muito. Quando a gente entende que o nosso Deus não quer fazer de nós pessoas que só pensam em dinheiro, e a gente passa a entender que prosperidade muitas das vezes não tem nada a ver com dinheiro. Deus, Ele quer lhe fazer próspero, tanto no seu lar, como na sua saúde, como na sua vida espiritual. A prosperidade que o Senhor tem para os filhos dele não se limita em dinheiro, porque os recursos que o Senhor pode liberar do céu não se limita em dinheiro. Os recursos que o céu tem para liberar para a vida dos servos de Deus é muito mais além do que dinheiro. Essa terra não consegue suportar o que Deus tem para a vida daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente pensa que ter muito dinheiro e ter muito poder significa que a gente é próspero, mas há aqueles que têm tanto e não conseguem administrar a quantidade que tem. É por isso que para uns o Senhor dá muito, porque sabem administrar, mas há outros que o Senhor, mesmo dando pouco, essas pessoas também conseguem administrar o recurso que o Senhor tem lhe dado. E nessa noite a gente vai ler mais um salmo que fala a respeito da abundância. No Salmo 127, a Bíblia nos fala que os filhos do Senhor, os filhos da nossa mocidade, são herança do Senhor. O fruto do ventre, ele é um presente de Deus. No Salmo, irmão, 128, a gente vai ver que se a gente temer a Deus e andar em seus caminhos, nós seremos bem-aventurados. Quando a gente, irmãos, chega no versículo 2, a gente vê que nós comeremos do fruto do nosso trabalho. Nós seremos felizes e seremos prósperos. Nossa esposa será como uma videira frutífera em nossa casa. Os nossos filhos como os brotos de oliveira ao redor de nossa mesa. E quando a gente lê isso, irmãos, a gente imagina que são árvores, que o Senhor está falando como se fossem árvores. Mas aqui, irmãos, a gente vai ver que a videira frutífera, ela dá muito fruto com abundância. Quando a gente olha, irmãos, para a figueira, que ela é comparada, irmãos, com uma árvore que ela dá muitos frutos, que os seus brotos estão ali brotando, a gente vê que o Senhor está falando em abundância. E quando o Senhor fala aqui em abundância, Ele não está falando de dinheiro, Ele está falando da nossa família. Porque se a nossa família vai bem, mesmo que a condição financeira não esteja favorável, mas o Senhor, Ele é o centro dessa casa. Jesus, Ele é o centro dessa família. A sua família, ela é próspera em Deus. A sua família, ela é abundante em Deus. Mas se o homem, ele não sabe nem administrar a casa que ele tem, ele não pode administrar a casa do Senhor. Então, se a gente, irmãos, tem a capacidade de administrar a nossa casa, e o Senhor consegue prosperar a nossa casa, então tudo aquilo que a gente faz na obra do Senhor prospera. Tudo que a gente coloca a mão para fazer, o Senhor dá crescimento. Tudo aquilo que a gente coloca, irmãos, a planta do nosso pé, o Senhor, Ele prospera. Deus, irmãos, falou para Abraão em Gênesis capítulo 12 que ele seria com ele e ele seria uma bênção. E aqueles a quem abençoarem Abraão seriam abençoados, mas aqueles a quem amaldiçoarem Abraão seriam amaldiçoados. Você carrega uma promessa em sua vida, você carrega um peso nas suas costas, porque o próprio Deus, Ele lhe entregou algo para você cuidar, para você zelar. E mesmo que não seja recurso nessa terra, mas o que Deus, Ele te entregou é uma família abençoada para você administrar. E se você souber administrar a sua família dentro de casa, o que o Senhor entregar na sua mão, você vai saber administrar corretamente. Porque o Senhor não está preocupado em lhe dar recurso, mas Ele quer lhe dar uma família que esteja debaixo da bênção dEle. Uma família que esteja debaixo da governança dEle.
se Ele não estiver edificando a casa, se Ele não for o centro dessa família, em vão você está trabalhando dentro da sua casa. Se o Senhor Ele não for o centro, você não consegue educar os seus filhos da maneira correta. Se o Senhor não for o centro da sua casa, em vão você está ajudando o seu esposo. Mas se Jesus for o centro da sua casa, o seu relacionamento vai bem. Se Jesus for o centro da sua casa, não vai ter demônio nenhum que possa impedir o que Deus vai fazer no meio da sua família. Se Jesus Ele olhar para dentro da sua casa e Ele achar espaço para trabalhar lá dentro, pode ter certeza que Deus vai fazer prosperar a sua casa. Pode ter certeza que Deus vai alcançar os seus familiares. Pode ter certeza que Deus Ele vai derramar bênção sem medida dentro da sua casa. E aquilo que você pensava que estava parado, o Senhor vai movimentar. Porque quem manda lá dentro é Ele. Quem tem poder para operar lá dentro é Ele. Quem pode fazer lá dentro é Ele. O inimigo pode lutar, o inimigo pode planejar, o inimigo pode tentar destruir, mas eu me apeguei a uma promessa, e essa promessa é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O inferno não prevalece contra a sua casa. O inferno não prevalece contra a sua família. Tem alguém lá dentro que é coluna, que é alicerce. Ele está dizendo nessa noite que é Ele quem governa a sua casa, é Ele quem governa a sua família. O diabo pode planejar, pode arquitetar, pode até pensar: eu vou tirar ele do foco, eu vou tirar ela do foco, eu vou tirar os filhos do foco. Mas quando Jesus Ele é o centro, quando Jesus Ele está presente, Ele é atraidor daqueles que estão ali. Ele atrai pela sua essência. Jesus vai atrair a sua família pela essência que Ele já colocou em sua vida. Jesus vai atrair o povo da sua família pelo simples fato de você hoje estar na presença do grande, pelo simples fato de você estar buscando a Ele. Enquanto você adora, Deus visita a sua família. Enquanto você louva, Deus visita a sua família. Enquanto você prega, Deus visita a sua família. Enquanto você faz a obra dEle, Ele cuida dos teus parentes, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus negócios. Ele é contigo, aleluia. Oh, glória a Jesus. Quando a gente olha, irmãos, para a vida de Ruth, a gente vê uma mulher que não se deixou levar pelo momento. Ela tinha todas, irmãos, as possibilidades de querer entregar tudo aquilo que estava em suas mãos. E o que eu acho interessante é que o sogro morreu, o esposo morreu, o cunhado morreu. E quando Noemi olhou para Ruth e disse: Ruth, agora tu vai me deixar? Ela disse: eu não deixo. Ruth, agora tu vai embora? Ela disse: eu não vou embora. Ruth, pode ir, vá fazer a sua vida, faça o que você quiser. Ela disse: eu não vou. Eu vou ficar com você, minha sogra. Sabe o que é isso, irmãos? É que tem pessoas que já entenderam que não podem de jeito nenhum soltar a mão dos parentes. É que tem gente, irmãos, que já entendeu o projeto de Deus dentro da sua família. E por mais, irmãos, que o inimigo lute, por mais, irmãos, que ocorra ocasiões adversas, essas pessoas não querem soltar a mão dos seus familiares por nada. Porque outrora o diabo bagunçava, o diabo fazia o que queria. Mas agora que você está na presença de Deus, você entende, você compreende que você não pode soltar a mão dos seus parentes, porque senão o diabo vai voltar a cirandar. E você precisa estar alicerçado tanto na palavra, como também segurando a mão daqueles que estão fracos. E quando você segura a mão daqueles que estão fracos, vai chegar um momento em que você também vai ficar fraco durante a caminhada. Mas você vai estar apregado na mão de alguém. E mesmo que você venha cair, venha tropeçar, essa pessoa vai estar segurada na sua mão e vai lhe ajudar a se levantar novamente. Quando você se levantar novamente, vai ter dois de pé. E o diabo já perdeu a guerra, já perdeu a batalha dentro da sua casa.
Quando o diabo, irmãos, ele pensar que ele está por cima, que ele está ganhando, Jesus vai entrar no meio da tua parentela, vai salvar, vai curar, vai libertar, vai transformar. E o diabo vai ficar confuso sem entender o que Deus estava fazendo no meio da tua família. É que Deus, irmãos, ele tem um projeto para salvar não só você, mas também toda a sua parentela. E o que ele vai fazer, irmãos, é extraordinário no meio da tua família. Você pode dizer: eu não acredito que Deus vai salvar alguém da minha família, porque é desse jeito, porque é daquele jeito. Mas Jesus, irmãos, ele foi lá na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue lá naquela cruz, e ele pagou um preço, irmãos, que era para eu e você ter pago. E por esse, irmãos, preço ter sido pago, a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10: Ele nos comprou com o seu sangue, para nos fazer reis e sacerdotes dele. O Senhor, ele nos comprou com o sangue dele, para que a gente hoje pudesse estar diante da presença dele, orando pela nossa família, clamando o sangue de Jesus pela nossa família. E se Jesus, ele já te salvou, adore, clame, busque o nome dele, porque ele vai alcançar a sua família. Quando Paulo e Silas, irmãos, estavam presos, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que por volta de meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e o Senhor estremeceu os cárceres, os alicerces da prisão. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando o carcereiro viu que estava todo mundo solto, ele pegou uma espada para se matar. E quando ele ia se matar, Paulo gritou: homem, não se mate, porque nós estamos aqui. E ele, irmãos, trêmulo, pediu uma luz, e quando estava entrando para falar com Paulo e Silas, ele perguntou: o que é necessário para que eu seja salvo? E quando eu estava meditando nessa palavra, irmãos, eu entendi que tem pessoas que já sabem que Deus quer salvar, pastor. Tem pessoas que já sabem que Jesus ele salva, que Jesus ele cura, que Jesus ele liberta. Mas é necessário, irmãos, ter um encontro particular com Jesus para entender que Jesus ele ainda tem propósito com o crente na terra. É necessário entrar em um processo para que essa pessoa ela venha se voltar para Jesus. Irmãos, quantos por aí não só querem adorar a Deus quando estão no leito? Quantos por aí não só querem se voltar para Jesus quando Jesus coloca na moinha mesmo? Quantos por aí não só querem fazer a obra do Senhor quando o Senhor os prova? Quantos por aí não só querem fazer o ID do Senhor, cumprir o seu chamado quando Jesus começa a apertar o negócio? Mas aquele homem olhou para Paulo e Silas e ele disse: eu não aceitei Jesus quando o Senhor entrou aqui, mas agora eu quero aceitar Jesus. O que é que eu preciso fazer para aceitar Jesus, para conhecer esse homem que vocês falam tanto? Paulo olhou para ele e disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O que o Senhor Jesus fez na vida de Paulo lá em Filipos não se limitou somente na vida de Lídia, mas alcançou a parentela dela. Não se limitou somente na vida do carcereiro, mas alcançou a família do carcereiro. O que Deus, irmãos, tem para fazer na minha e na sua vida não se limita só nele e em você. Se Deus ele te usa no louvor, se Deus ele te usa na palavra, o Senhor vai levantar os teus parentes para pregar a palavra, para louvar o nome dele, para dizer que ele é grande, para dizer que ele faz. E quando você menos esperar, vai estar a tua família todinha se alegrando na presença do grande e dizendo: Jesus ainda salva no meio do povo. Jesus, ele é o nosso parente remidor. No livro de Ruth, ele foi o nosso parente remidor. Ruth precisava de um remidor, que era aquele que pagava o resgate. Quando alguém morria, quando deixava propriedades, era necessário que houvesse um resgatador para pagar por aquele terreno que foi vendido diante de uma dificuldade, ou para se casar com a pessoa a qual o falecido tinha deixado. E quando
essa pessoa se casava e dava o primogênito, deveria ser dado o nome daquele a que tinha falecido, e o seu terreno da mesma forma, para que o nome dele ficasse lembrado. A Bíblia vai nos dizer, em Ruth capítulo 3, que havia um homem que era o parente mais próximo de Ruth. E esse parente, ele, quando foi conversar com Boaz, ele não quis o direito dele, porque ele sabia que, além de ser o resgatador de Ruth, ele teria que ficar com Ruth, e ele abriu de mão do seu direito. Mas a Bíblia vai dizer que Boaz, ele também era um parente remidor de Ruth. Quando Deus, ele quer salvar no meio do povo, quando ele quer ser remidor no meio do povo, ainda que ninguém queira, ainda que ninguém dê nada, ainda que ninguém queira fazer aquilo que Deus tem para fazer, o próprio Deus, ele desce e ele faz na vida dos seus. Quando a gente, irmãos, pensa que não tem ninguém por nós, Jesus, ele desce no negócio e ele faz na nossa vida, para que fique claro que ele não precisa de ninguém quando ele quer operar. Aleluia, Jesus. A Isa cantou aqui que Deus, ele não precisa de espada ou de uma arma para defender o seu povo quando ele precisa ser defendido. É porque, irmãos, do Senhor é a batalha, é dele, por ele e por meio dele que são todas as coisas. O Senhor, irmãos, não precisa da opinião de ninguém quando ele quer chegar lá no meio da favela e ele quer salvar o traficante. Jesus não precisa da opinião de ninguém quando Jesus quer ir lá no prostíbulo e ele quer salvar a prostituta ou o prostituto. Jesus não precisa da opinião de ninguém quando ele olha para o necessitado e ele tira o necessitado do monturo e faz se assentar entre os príncipes. Ele não precisa da opinião de ninguém. Quando ele quer fazer, ele desce na terra e ele faz. Quando ele quer fazer, ele desce no meio do povo e ele faz. Quando ele quer fazer, ele rasga os céus, ele desce na terra, ele movimenta e ele faz. Aleluia! Eu já vou encerrar. Quando todo mundo estava se distanciando de Jó, a Bíblia vai nos dizer que Jó, ele disse: até as crianças estão zombando de mim. Quando a gente chega em Jó capítulo 19, é onde ele está falando isso, no versículo 25 ele fala: contudo, ainda que o povo zombasse de mim, todo mundo se afastasse de mim, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Você não entendeu? Estava todo mundo distante de Jó. Estava todo mundo virando as costas para Jó. Ele passava nos cantos, até as crianças zombavam de Jó pela situação que ele estava vivendo. Mas ele disse no versículo 25, no capítulo 19, ele disse: contudo, ainda que isso aconteça, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim ele se levantará sobre o pó. Ainda que todo mundo se afaste de você, ainda que ninguém queira compreender porque você tomou uma decisão de servir a Jesus verdadeiramente, eu quero profetizar na sua vida que há alguém que não solta a sua mão por nada. E quando você pensar em parar essa pessoa, vai estender a mão direita e vai te sustentar. Quando João, ele viu que Jesus, ele estava de uma forma esplêndida, em Apocalipse capítulo 1, ele disse: eu, João, caí como morto. Mas alguém tocou no meu ombro direito e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Eu imagino, irmãos, que esse mesmo João, ele disse no capítulo 1 do seu evangelho, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Na primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala: aquele de quem vimos e ouvimos falar desde o princípio. Jesus estava falando com João: João, você sabe que eu estava no princípio. Você sabe que eu estava no começo. João, você sabe que eu estava lá no princípio. João, você escreveu que eu estava no princípio, que eu era o verbo, que eu se fiz carne. Mas nessa noite, João, me revelo para você como também o fim. Não só o começo na sua vida, mas também o fim. O que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida não se limita somente no começo. A gente pode conhecer o começo, mas o nosso Deus, Ele conhece o meio, Ele conhece o fim. Ele conhece a trajetória que Ele já escreveu para mim e para a sua vida. Você pode se limitar no começo, mas Deus, Ele conhece o fim. Deus, Ele conhece o meio, Ele conhece o fim. E o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, irmão, não se limita somente naquilo que a gente pensa ou imagina. Vai muito além daquilo que a gente pode suportar ou pode aguentar. A glória do Senhor Jesus que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. É como está escrito em Romanos: aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Boaz, ele foi o remidor de Ruth. Gerou um filho. E desse filho, chamado Obed, agora nasce Davi, Jessé e depois Davi. Jesus, o nosso maior remidor, ele veio da linhagem de Davi. Ele é chamado o filho de Davi. Será que dá para você entender que Jesus nessa noite ele está falando que o que Ele tem para fazer na sua vida não vai parar somente na tristeza, na morte de alguém? O que Deus Ele vai fazer na sua vida vai muito além. Jesus vai lhe dar um Obed, Deus vai lhe dar um Jessé, Deus vai lhe dar um Davi. E quando você menos esperar, a sua linhagem será santa. Quando você menos esperar, o que Deus fez na sua vida foi muito além daquilo que você imaginou. Eu estou pregando para pessoas aqui que o Senhor já falou que iria dar filhos, e o Senhor ainda dá filho. Eu creio em um Deus, irmãos, que Ele ainda não mudou, Ele é o mesmo. Eu creio em um Deus, irmãos, que Ele visita ventre. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. E quando Ele quer, irmãos, cerrar a madre, Ele cerra. Mas quando Ele quer abrir a madre, irmãos, Ele abre a madre e Ele dá filhos. Jesus vai lhe dar segundo o querer e a vontade dEle. Porque tem pessoas que já esqueceram que Deus, Ele ainda faz. E tem pessoas que dizem: eu não acredito mais que Deus vai fazer na minha vida. Não pense que o nosso Deus, Ele se prende ao meu querer e o seu querer. Quando a gente pensa que o Senhor não vai fazer mais nada, aí é que Ele chega e faz. Aí é que Ele chega e Ele muda aquilo que a gente pensou que não iria mudar. Quando Deus, irmãos, Ele decide fazer na minha e na sua vida, não tem demônio no inferno que segure o que Deus Ele tem para fazer. Em Isaías 43, Ele disse que Ele deu pelo nosso resgate a Etiópia e Sebá. Quando a gente chega no versículo 13, Ele disse: ainda antes que houvesse dia, Israel, eu sou. Porque Israel entendia que o eu sou era só para libertar eles dali. Mas o que Deus tem para fazer fica depois do deserto. O que Deus vai cumprir na sua vida fica depois do deserto. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida fica depois do deserto. Tem uma terra prometida que o Senhor já reservou para nós. Tem um lugar reservado para mim e para você, que Ele foi lá preparar o lugar. João 14, Ele disse: se não fosse assim, eu já não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei outra vez
e vos levarei para comigo, para onde eu estiver, estejais vós também. O que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida fica depois desse deserto. O que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos, fica depois desse deserto. Tem uma morada celestial reservada para mim e para você. A sua família, ela é uma bênção do Senhor. E quando o inimigo colocar na sua mente que não vale a pena orar por filho, que não vale a pena orar por irmão, que não vale a pena orar pelo esposo, repreenda esse demônio dentro da sua casa. E creia que Deus ele ainda alcança até a 4ª geração daqueles que temem a Ele. Deus ele visita a nossa parentela. Deus ele guarda a nossa parentela. Deus ele sustenta a nossa parentela. Enquanto a gente faz a obra e a vontade do Senhor aqui, o Senhor guarda lá, o Senhor visita lá, o Senhor dá força lá, o Senhor levanta lá, o Senhor tira do vício lá e o Senhor liberta. Aleluia! O Senhor tem graça para liberar para mim e para a sua família. Você crê nisso? Você crê que Deus ele ainda visita a nossa parentela, que Deus visita filho rebelde, que Deus ainda visita pai, visita mãe? Deus ele vai visitar. E o que Deus vai fazer vai muito além daquilo que a gente pensa ou imagina. Amém? Eu agradeço nessa noite minha rica oportunidade em nome de Jesus.